feira de 3 de fevereiro de 2005. E de mais importante, esta segunda-feira nos reserva. Tem aqui 2 notícias, 2 matérias que gostaria de partilhar com vocês. A primeira é em relação às novas aulas que mudam uma lei que proibiu o uso de celulares nas escolas. A matéria é assinada por Ana Paula Gaut, lá do UOL. Tem como título Novas aulas, o que muda nas escolas com proibição de celulares. Então vou ler aqui a matéria e fazer um breve comentário. O mês de fevereiro marca a volta às aulas nas escolas públicas de todo o país. A partir deste ano, os alunos vão encarar uma novidade: não poderão utilizar um celular durante todo o período de permanência na unidade de ensino, de acordo com uma nova legislação federal. Então, em 13 estados, os alunos estarão proibidos de usar os celulares a partir do primeiro dia de aula, no caso, hoje. Os governos do Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e do Rio de Janeiro disseram que vão aguardar a regulamentação do MEC, que precisa ocorrer até 13 de fevereiro. O Maranhão informou que terá um processo gradual de implementação. Outros 8 estados não responderam à reportagem. Então aqui a gente percebe que nem todos os estados vão implementar de imediato, né? Goiás, Distrito Federal, Acre, Minas Gerais e Rio de Janeiro vão esperar a regulamentação do MEC. Já o Maranhão disse que vai implementar de forma gradual. E 8 estados não responderam à reportagem. Sem regulamentação do MEC, estados têm criado suas próprias medidas, ou seja, o parâmetro deve vir do MEC, estipulando as diretrizes para a implementação desta lei federal no âmbito das unidades de ensino. Como a competência do MEC, ou seja, da União, e não há ainda a regulamentação, os estados podem regulamentar a aplicabilidade dessa lei conforme os parâmetros da própria lei. Estados têm criado suas próprias medidas. São Paulo, que sancionou uma lei em dezembro sobre o tema, divulgou as regras para as escolas estaduais. Entre elas está a de manter o celular e outros dispositivos eletrônicos em local inacessível ao estudante. Então, o Estado de São Paulo, antes mesmo da lei federal, ele regulamentou, através de lei, a proibição de uso de celulares nas escolas. As escolas paulistas não vão se responsabilizar por eventuais extravios ou danos aos equipamentos. Os responsáveis devem ser informados sobre os canais de comunicação e os horários de atendimento para promover confiança e assegurar bem-estar, diz o governo. O documento paulista divulgado aos gestores prevê medidas em caso de descumprimento. Se o aluno insistir em ficar com o celular, ou seja, no âmbito da escola, o professor ou um funcionário deve comunicar à direção escolar. Em caso de reincidência, o estudante deve ser chamado pela direção e, em um segundo momento, os pais devem ser convocados.
Caso a família não compareça ou não justifique a falta, o Conselho Tutelar pode ser acionado. Então, aqui no estado de São Paulo, eles regulamentaram desde dezembro e o aluno não vai poder permanecer com o celular nas dependências da escola. Se ele insistir, ele vai ser advertido. Se ele for reincidente, vai ser chamado pela direção. E, numa terceira oportunidade, os pais serão convocados. Caso a família não compareça a essa convocação da escola, o Conselho Tutelar será acionado para ajudar a dirimir a situação. Ceará, Espírito Santo, Paraná e Piauí deixarão escolas escolherem como o celular será armazenado. O objetivo, segundo as redes de ensino, é que as unidades cheguem em um consenso com a comunidade escolar. No Paraná, uma escola instalou uma caixa com chave para guardar os celulares já. Aí a questão está sendo debatida é em relação à guarda dos celulares, dos bens, né? Caso ocorra extravio ou desapareça algum aparelho desse, a escola ela precisa ser responsabilizada, justamente porque a lei está sendo aplicada ali dentro do seu âmbito. Embora alguns estados, como vimos anteriormente, disseram que não vão se responsabilizar por qualquer extravio do celular. No Amapá e em Pernambuco, a orientação é que os estudantes deixem o aparelho na mochila. Quando as aulas iniciarem, haverá ações de sensibilização relacionadas à exposição excessiva de telas junto aos estudantes e às famílias, afirma a Secretaria de Educação pernambucana. O Amapá disse que decidiu por esta opção por questões de segurança. Então, aqui, no caso do Amapá e de Pernambuco, os alunos eles serão compelidos a guardar o celular na própria mochila. Então, a responsabilidade vai ser do próprio aluno. Nenhuma rede de ensino proíbe os estudantes de levarem o celular para a escola. A legislação trata sobre o uso e não o porte do aparelho. A primeira versão do projeto de lei federal vetava que os estudantes levassem o celular para a escola. A legislação federal está em vigor desde sua publicação, em 13 de janeiro, segunda pasta. O Ministério da Educação tem 30 dias para fazer a regulamentação da lei, ou seja, 13 de fevereiro. A reportagem pediu uma previsão, mas o MEC não informou. O Ministério trabalha na elaboração de materiais de orientação e guias específicos voltados às Secretarias de Educação, às escolas e às famílias, com orientações claras sobre a aplicação da lei, disse em nota o MEC. Proibição atinge estudantes de educação básica que vai até o ensino médio. Segundo o governo federal, o celular está liberado para situações de perigo, para garantir a inclusão ou para atender às questões de saúde. Alguns alunos usam o aparelho para medir a glicemia, por exemplo. A UOL, as redes de ensino informaram que estudam discussões com os alunos sobre o uso excessivo das telas. Os estados afirmam que planejam com os conselhos de educação palestras e momentos de acolhimento para os estudantes. A lei federal prevê que as escolas devem atender os adolescentes e jovens que estejam em sofrimento psíquico e mental decorrentes do uso imoderado de telas e pela nomofobia, que é o medo irracional de ficar longe do celular. Então, aqui são características bem importantes dessa proibição dos celulares, né? Que as escolas elas são obrigadas a fornecer e a implementar o acolhimento aos estudantes, principalmente aqueles que sofrem de um distúrbio psíquico chamado de nomofobia, que é o medo irracional de ficar longe do celular. Além disso, como a lei ela versa sobre o uso e não o porte, o aluno vai poder levar o celular para a escola. Ele só não vai poder usar o celular em horário de aula, com exceção de algumas situações, que é justamente
em situações de perigo para garantir a inclusão. E, por exemplo, um professor ou uma professora implementa uma atividade que necessariamente, do ponto de vista pedagógico, terá mais benefício com o uso do celular, então ele vai estar autorizado, obviamente que acompanhado pela orientação da professora, a usar o celular. E uma terceira situação é em questão de saúde, né? Como a reportagem disse, alguns alunos usam o aparelho do celular para medir a glicemia. Colégios particulares distribuem jogos no intervalo. Então, com a proibição completa do celular, colégios particulares passaram a ter jogos no intervalo. O Dante Alighieri, que é um colégio na região central de São Paulo, oferece agora atividades de interação, como jogos de tabuleiro, práticas esportivas e brincadeiras infantis. No Albert Sabin, os próprios estudantes têm levado jogos manuais para estes momentos. Então, são medidas para que, no intervalo, os alunos preencham, né, o espaço e tentem tirar a atenção do uso, principalmente imoderado, do celular. Então, aqui, muitos alunos estão começando hoje as aulas, né? O ano letivo começa hoje em vários estados e é importante saber que já está em vigor a lei, né, que proíbe o uso de celular nas dependências da escola, com exceção daquelas três situações, né, que é a situação de perigo, que é numa situação que vai incluir o aluno, e para aqueles alunos que utilizam o aparelho em questão de saúde. Então, um bom dia para todos. Essa segunda-feira começa bem, né? Espero que comece bem para todos os seus respectivos trabalhos. E é isso. Até amanhã. Era essa notícia que eu queria comentar aqui e reforçar no sentido de que as aulas estão começando hoje, né? Então, é importante a gente ter a noção, né, que já está em vigor essa lei e que ela precisa ser cumprida, até porque ela tem a intenção de fazer com que, no âmbito escolar, a desatenção decorrente pelo uso imoderado do celular não atrapalhe o aprendizado, não atrapalhe a formação do conhecimento. Ok? Então é isso. Até amanhã e fiquem todos com Deus.